Livro A História do Casamento. Capítulo 1. O Plano Original. Dia 4. Um novo coração. Estou apresentando o plano original. Assim, se alguém se divorciar de uma esposa fiel e se casar com outra pessoa, a responsabilidade do adultério recairá sobre ele. Mateus 19, versículo 9. Mais uma vez, Jesus nunca nos pedirá para fazer alguma coisa que ele não nos capacite para realizar. Ele nos apresenta o plano original de Deus para o casamento, porque ele está disposto a nos capacitar a vivê-lo. A lei de Moisés fez concessões para os duros de coração, mas através do sacrifício de Jesus recebemos novos corações nascidos do Espírito e não corações de pedra. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Vemos essa mensagem ecoar no Novo Testamento. O apóstolo Paulo nos encorajou com as seguintes palavras: E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Romanos 5, 5. Esse novo coração não pode ser gerado por nós mesmos. Ele depende do poder de Deus e da força do seu amor. Somos, no entanto, responsáveis por nos humilharmos e aceitarmos esse poder. Tenha em mente que Deus nunca lhe imporá o seu amor. Ele é um cavalheiro que nunca se impõe a nós. Por termos um novo coração, capaz de receber o amor de Cristo, agora podemos abraçar a afirmação intimidadora de Jesus sobre o plano original de Deus para o casamento e o divórcio. A mensagem da Bíblia em inglês usa a palavra liable, que significa responsável perante a lei, legalmente responsável, para descrever a condição de alguém que se divorcia de um cônjuge fiel. Sabemos que isso pode soar como uma ordem nada fácil de cumprir, mas se Deus estabelece esse padrão para nós, Ele está mais do que disposto a nos dar a graça para cumpri-lo. Mas pelo fato de a jornada não ser fácil ou automática, muitos optam por desistir quando deveriam continuar avançando. De acordo com uma pesquisa, 2 entre 3 casais infelizes com seus casamentos hoje estarão felizes dentro de 5 anos, desde que não se divorciem. Portanto, não desista. Não sabemos como está seu casamento hoje, mas ainda que você se sinta sem saída, há esperança. Sua vitória talvez esteja mais próxima do que imagina. Jesus veio para tornar os bons casamentos ainda melhores e para restaurar os casamentos destruídos. A exceção. A única exceção é o caso quando uma das partes comete imoralidade sexual. Mateus 19, 9. Jesus deixou claro que existe uma exceção ao plano original, mesmo em caso de adultério. Porém, terminar um casamento é questão de escolha. Se seu cônjuge for infiel, você não precisa ficar, mas também não tem que partir. Seja qual for sua decisão, você tem de perdoar. Há uma enorme diferença entre perdão e reconciliação. Você deve perdoar alguém que o roubou, mas isso não significa que precisa convidar o ladrão para ir à sua casa. A reconciliação só é possível se a união do casal puder ser restaurada depois de uma ruptura dolorosa de aliança, fé e confiança.
Nós nunca sofremos a ruptura do adultério, mas ficamos ao lado de amigos que experimentaram seus horrores. Alguns desses casais optaram por abraçar a reconciliação. Eles trabalharam arduamente para reparar os pedaços quebrados de sua aliança. Em cada um dos casos, o cônjuge infiel chegou a um lugar de quebrantamento e arrependimento. Precisamos ser claros aqui. Não pode haver reconciliação sem arrependimento. Até Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, exige que nos arrependamos, que passemos por uma mudança de mente e coração, antes que sejamos reconciliados com Ele. Também conhecemos casais que não conseguiram se reconciliar. Eles não precisam sentir um peso de condenação por causa disso. Jesus compreendeu a gravidade da traição e fez uma concessão necessária. Vimos Deus abençoar esses amigos enquanto eles se recuperavam das marcas do divórcio. Se você passou por um divórcio, nós o encorajamos a não permitir que isso o defina. Ele faz parte do seu passado, mas não precisa determinar os contornos do seu futuro. O passado não é seu, ele pertence a Deus. O inimigo da sua alma tentará usar seu passado para frustrar os planos de Deus para o seu futuro. Lembre-se de que Deus lhe deu o hoje e que as escolhas feitas por você hoje mudarão o seu amanhã e não o seu ontem. Se você fez escolhas erradas, abrace a sabedoria e o poder de Deus. Humilhe-se por meio do arrependimento e experimente as maravilhas da sua graça, que tem o poder para transformar a mais sombria das circunstâncias. Será que estou sem saída? A descrição de Jesus do poder de Deus para o casamento certamente fugiu radicalmente às expectativas da época. Em vez de inspirar seus discípulos, as palavras dele os deixaram nervosos. Veja a reclamação deles. Os discípulos de Jesus fizeram objeção. Se essas são as condições do casamento, estamos sem saída. Por que casar? Mateus 19, 10. Sem saída? Que perspectiva terrível da vida de casado! Porém, assim como os discípulos, muitos de nós vemos o casamento como algo que nos limita e nos confina. Quantos homens e mulheres solteiros são atormentados pelo medo de casar com a pessoa errada e ficar sem saída? O que nós aprendemos é que o casamento tem muito mais a ver com ser a pessoa certa do que encontrar a pessoa certa. Não nos entenda mal. Ao procurar por um cônjuge, é importante buscar a orientação de Deus e ter a paz do Espírito. Mas frequentemente acreditamos que a pessoa certa preencherá todo o vazio de nossas vidas. A questão é que nenhum ser humano está apto a cumprir essa tarefa. Esse é um papel que somente Deus pode exercer. E você não tem o poder de controlar o estado em que alguém se encontra, nem mudar essa pessoa para transformá-la exatamente em quem você acha que precisa ter ao seu lado. O que você pode fazer é abraçar o processo de refinamento de Deus e tornar-se um homem ou uma mulher que entrega sua vida de forma abnegada ao seu cônjuge ou futuro cônjuge. Você encontrará mais realização no processo de entrega do que buscando seus próprios interesses. Mateus 6, 22 diz que a luz do corpo são os olhos. Isso significa que suas percepções definirão sua realidade. Ao pensar, não tenho saída, você limitará o que Deus pode fazer no seu casamento e através dele. Se você pensar em seu casamento como uma armadilha no qual não há esperança de escape, é isso que ele se tornará.
Suas circunstâncias naturais sempre acabam sendo determinadas pela sua visão espiritual e o casamento não é exceção. Talvez você esteja pensando, John e Lisa, vocês estão pedindo demais. Vocês querem que eu entregue minha vida ao meu cônjuge? Isso é ridículo. E quanto às minhas necessidades, esperanças e sonhos? Jesus quer que eu fique feliz. O que vocês compartilharam nada mais é do que uma ideia interessante e um ideal que devemos almejar. Podemos lhe garantir que Deus de fato quer que você seja feliz, mas a verdadeira felicidade é o produto derivado de uma busca maior. A felicidade vem quando realizamos um propósito mais elevado, e qualquer propósito pelo qual valha a pena lutar exigirá que você abra mão de sua vida. Na erradicação do egoísmo, encontramos a verdadeira felicidade. O casamento oferece um ambiente perfeito para esse confronto com o egocentrismo. Timothy e Kathy Keller escreveram: se ambos os cônjuges dizem, vou lidar com meu egocentrismo como se ele fosse o principal problema em meu casamento, eles têm a chance de ter um casamento realmente maravilhoso. O egocentrismo nos impede de desfrutar um casamento maravilhoso, o que significa que o sacrifício do eu é a chave para desfrutarmos o casamento em sua plenitude. Se você está tendo dificuldades no relacionamento com seu cônjuge, o egocentrismo provavelmente é a fonte do problema.